galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos aqui 6 grandes temas e uma cacetada de notícias boas para nós comentarmos. A começar por coisas ligadas ao governo, ligadas à economia e também o desespero dos petistas. Os petistas já dão como impossível uma vitória do Lula no primeiro turno. O favoritismo desapareceu. A gente tem que comentar sobre isso, né? Quero também falar algumas coisinhas aí no âmbito do judiciário. Depois disso, vamos falar do seu Sérgio Moro, que também está com medo que o Brasil saiba, né, que ele é um traidor. Ele não quer ficar com essa peste de traidor de jeito nenhum. Inclusive, isso explica algumas movimentações que ele fez nos últimos dias, tentando, né, passar a mão na cabeça, fortalecer alguns ex-aliados, né, que ele abandonou aí pelo caminho. E também quero falar com vocês hoje algumas coisinhas ligadas ao lava-jatismo, um evento que aconteceu ontem, na verdade ligado até o Lula, mas vale a pena ser uma reflexão. E aí depois, gente, assim, parece que o Lula não tá tentando se eleger, ou pelo menos a base do Lula tá tentando derrubá-lo. Ontem, mais uma vez, houve invasão de petistas a supermercados. Estão invadindo tudo. A gente vai comentar sobre isso e não para por aí. O Lula deu uma declaração que saiu no jornal. Eu falei, pô, não acredito, acho que isso aqui é fake news. Que vai começar a saber onde é aí, né? Fichar os endereços, as casas dos deputados, família, pra ir lá colocar pressão. Eu falei, meu amigo, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. E não é lá em Brasília, não. É na cidade natal do deputado. Quero comentar com vocês, mostrar pra vocês aí o que o Lula falou, é um absurdo sem tamanho, não sei como é que a classe política como um todo não se revoltou. Tem mais algumas coisas para falarmos do PT e depois tem aqui aquela imagem que eu sempre trago em vídeo, né? Um planeta Terra, várias pessoas aparentemente poderosas apontando o dedo, tentando controlar o planeta. E, gente, o dia de ontem teve uma entrevistada no Roda Viva, um quanto tanto suspeita. Ela fala de alguns temas que, inclusive, eu acho que tem ligações com alguns assuntos que estão sendo debatidos dentro do Brasil. Agências reguladoras, compliance, ESG, semipresidencialismo. E eu quero abordar isso com vocês, começar ali, né? E depois a gente aprofunda um pouco mais na questão do ESG. Muito estranha a entrevista de ontem do Roda Viva, vocês vão entender, né? Ligada à TV do Dória, etc. E se der tempo, não acho que vai dar tempo no vídeo de hoje. Vocês nem se dá com falar tudo sobre essa gente, fala sobre a situação na Europa, mais algumas novidades. Mas vamos aqui de notícia boa, mais uma queda. O dólar já está a 4,60. As previsões do governo era alcançar ainda em abril 4,50. Eu acredito em R$4, né? Torcedor, né? Sem nenhuma base econômica, não sou economista, mas se eu pudesse realmente sim escolher um valor, R$3 esse ano, eu acho que tava bom para começar. R$3. Quem sabe, no ano que vem, baixa aí R$2,52. Totalmente torcedor aqui, né? Mas vejam só, o dólar fecha em queda de 1,27. E já tá no patamar pré-pandemia, né? É verdade. Tá difícil pro Lula, tá difícil pra imprensa. Tá tendo que dar notícia positiva. Ah, e teve até uma coisa, vou mostrar pra vocês já aqui nesse bloco. O Tarcísio acabou revelando, não sei se querendo ou não, a estratégia do presidente Bolsonaro. Veja só isso aqui também. Desempenho das bolsas mundiais em dólar. Derretendo. Lá os comunas, Europa, Nasdaq, Nikkei, emergentes, Hong Kong, Dow Jones, Reino Unido. E a Bovespa? E aí, Bovespa subindo, né? O Brasil, cara, o Brasil tá retomando. O Moreira até diz, ano passado ouvi um cara dizendo, o maior risco à sua carteira é não estar posicionado em Brasil. Realmente o Brasil tá dando um show. O Brasil tá surpreendendo tanto que o Estadão, né, bateu desespero. O perigoso otimismo dos mercados financeiros. Todos os números estão batendo recordes, o Brasil está crescendo, a coisa está retomando, mas todo mundo está preocupado. Gente, isso aqui é muito perigoso, porque esse otimismo vai fazer as pessoas continuarem investindo, a economia vai melhorar e Bolsonaro vai se reeleger. Não pode, temos que destruir o Brasil para eleger o Lula. Apesar das atenuantes aos riscos econômicos da situação na Europa, no conflito, o Brasil ainda é vulnerável aos choques externos negativos. Mas está indo muito bem, viu? Relaxa aí um pouquinho. Aí eles até falam, né? Meu Deus, o otimismo dos mercados é perigoso só se for o projeto do ex-presidiário. Quanto pior, melhor. E o Demagogia coloca aqui duas matérias, uma do lado da outra, né? O desespero da imprensa, chorando, um perigoso otimismo. E a direita, Real e Ibovespa registram segunda maior valorização no mundo neste ano, aponta levantamento. A moeda brasileira está se fortalecendo. Vamos continuar aqui.
Mais notícias positivas e na minha Bahia, uma das coisas que eu mais bato na tecla aqui, né, que eu falo da importância saneamento básico. Meio bilhão será investido. Ministério do Desenvolvimento Regional, ainda na gestão do Rogério Marinho, já tinha planejado tudo isso daí, levando esgoto, ou seja, vai ter obra para tudo que é lado, obra gera emprego, movimenta, inclusive, a economia do próprio local, né? Lá da obra tem lá a tia que faz uns PF, já vende lá pro encanador, eletricista e, cara, só progresso, fala dele, tá lá. O Bonorinho divulgando mais ação do MDR. E outra medida que isso daqui, cara, eu não consigo medir a felicidade de quem é contemplado, né? Pessoas que não tinham título de suas casas. Eu fico vendo, hoje, assim, pro lado daqui da Austrália, pelo menos, se você faz qualquer tipo de compra na Amazon, os supermercados, eles chegam em 24 horas. Imagina você morar, às vezes, num local que você não consegue receber uma entrega ou algo assim do gênero, ou, sei lá, você não tem sua própria casa, que você quer fazer uma coisa ou outra, ele pede um comprovante de residência e às vezes você não tem. Mas tá lá, ó. Acordo de regularização fundiária do Complexo da Maré e da comunidade Parque Alegria. Mais de 8 mil famílias que agora, de forma regularizada, poderão ter acesso legal aos serviços básicos e projetos de infraestrutura sob responsabilidade, principalmente do executivo local. Um país de 200 milhões de habitantes, 8 mil, cara, não é muito, mas quantas pessoas tem cada família? Imagina a felicidade de cada um desses cidadãos. Mas é o governo que não faz nada. É o governo que não se importa com o pobre, né? É o governo que quer destruir a democracia brasileira. E Randolph, ele nunca decepciona. Randolph é realmente assim, é um personagem lendário, mítico da política brasileira. O Randolph já pediu que a PGR e TCU investiguem compra de ônibus pelo MEC. A compra nem aconteceu. Ele quer que investigue uma coisa que nem aconteceu. Sim. O próprio subtítulo da manchete traz, ó. Ministério da Educação prevê abrir processo licitatório. Prevê, nem abriu, prevê. Para aquisição milionária e com indícios de superfaturamento de ônibus escolares. Nem abriu, já mandou investigar. Esse é o Randolph Rodrigues. Esse é o Randolph Rodrigues. Um dos coordenadores da campanha do Lula. Ele falou com a PGR, né? Falando aqui um pouco da PGR, que falou de ações judiciais. O Aras pediu aí que o Supremo volte atrás e arquive inquérito sobre Bolsonaro, no caso Covaxin. Só quero ler o que a matéria falou, não preciso dar minha opinião, né? O Aras pediu nesta segunda-feira que a ministra Rosa Weber reconsidere a decisão que negou o arquivamento do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, no caso Covaxin. Caso ela não faça essa reconsideração, o Aras pede que, por favor, que o pedido seja levado ao plenário da Corte para análise dos 11 ministros. Segundo o PGR, segundo Aras, a decisão da ministra parece ter abdicado do seu papel imparcial e equidistante para fazer valer o seu entendimento quanto ao conteúdo da opinião delicti, não sei se se fala, né? Opinião a respeito do delito, da PGR, e distanciou-se da legitimidade do Poder Judiciário no desenho democrático brasileiro. É o Aras, hein? O pessoal criticou o Bolsonaro, mas quando o Bolsonaro nomeou Aras, foi um pega pra capar. O Aras tá indo. Caetano Veloso, Anitta, vários artistas também já estão estudando, né? Como é que eu posso falar? Acionar Bolsonaro judicialmente. Ainda no âmbito do judiciário, mas isso aqui é interessante. Eu achei que a Elisa ela tava passando um pano para Bolsonaro, mas dessa vez temos provas. Você vê aqui em Metrópolis, né? Bolsonaro usa músicas de Anitta e Caetano Veloso para promover governo. Aí você já vê no subtítulo, ó. Em pré-campanha, Bolsonaro usou Alegria, Alegria para divulgar isenção de impostos federais. A Elisa falou o seguinte, ó. Bolsonaro é um gênio. Só assim para sair notícia boa do governo na grande mídia. Colocou músicas da lacrosfera, né, nos seus stories divulgando ações do governo. Vão processar agora Bolsonaro? Será que vão censurar as próprias músicas? Aí eu falei, não, pô, a Elisa aqui, né, torcedora, gosta do Jair, aí tá falando que o Jair fez aí um xadrez 4D, ele vai colocar música só pro pessoal divulgar as notícias boas. Isso aqui não deve ser verdade. Eu não ia trazer essa matéria em vídeo, só que eu fui passando lá, né, no Twitter, vejo uma coisa, vejo outra. Aí eu me deparei com o vídeo do Tarcísio, que é quem trouxe Fatsuki. Eu falei, pô, eu vou ter que trazer agora a matéria do Metrópolis.
Olha o que o nosso ex-ministro da Infraestrutura, pré-candidato ao governo de São Paulo, tem a falar sobre o nosso presidente. Muito feliz, levou algumas motos para a ponte no dia da inauguração. E o presidente viu aquelas motos, subiu na moto, me botou na garupa dele e nós fizemos umas 3 travessias da ponte, e obviamente sem capacete, sem nada. E aí quando a gente terminou a última travessia, eu confesso que eu estava morrendo de medo, a ponto de partir para a baixaria e agarrar o presidente pela cintura. Quando a gente terminou a última travessia, ele saiu da moto, virou para mim e disse assim, capita, que me chama de capita porque eu também era capitão do exército. Qual vai ser a notícia? Eu digo, presidente, a notícia vai ser que a gente atravessou a ponte sem moto, sem capacete. Ele falou, exatamente, a notícia vai ser essa. Nós atravessamos a ponte sem capacete. Só que eles vão falar da ponte, eles vão falar da inauguração dessa obra, que levou décadas e do contrário ninguém ia falar. Outra coisa, essa foto nossa aqui, atravessando a ponte, você acha que vai ter quantas curtidas? Eu falei, presidente, não faço ideia. Ele falou, nas primeiras horas, 3 milhões de curtidas nas minhas redes sociais. Então, sabe o que é isso, capita? Eu falei, não, presidente, isso é publicidade de graça. Presidente, é assim. É por isso que se atravessou uma recessão brutal na Argentina, né, que subtraiu exportações industriais brasileiras, se atravessou o desastre de Brumadinho, se atravessou a crise do Covid, se atravessou a crise hídrica, se está atravessando a guerra da Ucrânia, né, e com todas essas crises o governo aprovou reformas para o mercado, manteve uma trajetória de consolidação fiscal, está gerando emprego, o Brasil vai crescer e a popularidade dele está em alta. Qualquer outra pessoa que tivesse atravessado as mesmas crises com a mesma oposição sistemática da mídia teria derretido. O Bolsonaro não derreteu, era um fenômeno. Fenômeno. Mitaí, Mitecias, Mitonaro. O mito. O mito. Não, é o mito, não é à toa. Aí eu falei, cara, não vou trazer aquele negócio, o que a Elisa tá falando. Mas quando eu vi essa fala do Tarcísio, eu falei, como é que eu vou discordar agora da Elisa, né? Bolsonaro sabe o que tá fazendo, né? Quase sempre. E só pra gente fechar aqui, né? Olha isso daqui. Alexandre Frota denuncia Tarcísio de Freitas no Ministério Público de São Paulo. Aí qual foi o motivo? Umas falas que o Tarcísio fez aí, né? Sobre segurança pública, crime organizado, etc. A campanha está começando, hein? A campanha está começando, o Tarcísio vai começar a sofrer um pouquinho, né? Vamos ver como é que ele vai lidar com essas questões jurídicas e apanhando da imprensa. Mas tudo bem. Só para dar uma... Como eu posso falar? Não é uma risada disso daqui. Todo mundo falando em vitória do primeiro turno, que Bolsonaro acabou, que Bolsonaro era isso, que Bolsonaro era aquilo outro, que Bolsonaro estava fora do segundo turno, que a terceira via ia vir com tudo e atropelar. Matéria da Folha de São Paulo, de ontem. Janela partidária torna quase impossível vitória no primeiro turno, dizem petistas. Acabou. Mas ele perdia para todo mundo. Ele perde... É o único, olha só, Bolsonaro é o único candidato que perde pra todos, mas pra derrotar ele, você tem que se juntar com todo mundo. Ele perde pra todos, mas você tem que se juntar com todo mundo. O Randolfo Rodrigues acabou de falar, né? Se Lula não for mais plural, Bolsonaro vencerá. Confia na nota da Folha. Vamos confiar nas pesquisas sem questionar. Avançando aqui no próximo tema, né? No Marreco Traidor. G1. Blog do André Assad. Eduardo Leite e Simone Tebet buscam chapa e temem que a rejeição a Moro contamine a terceira via. Moro tá aquele cara que ninguém mais quer chegar perto. Tá? Chega, tá fedendo, sabe? Ih, rapaz, sai de perto de mim, viu? Tá? Não me atrapalha, não. Não me atrapalha, não. Aí ela até dá risada, né? Serginho, por onde passa, só deixa rastros de problema. Seria mais simples se ele tivesse sido fiel a quem lhe deu uma vaga no governo, construído um trabalho bem feito, né? Mas preferiu trilhar caminhos tortuosos, sem experiência política, passou de desejado para mal cotado. A turminha do Moro vai de mal a pior. Santos Cruz, né? Conhecido pela sua proximidade com o pessoal do MBL, Luciano Ayan, CPMI das fake news. Inclusive até o Danilo Gentili, né, brigou no passado, mas fingiu que nada aconteceu, né? Porque o Santos Cruz, em 2019, tinha dado entrevista para Vera Magalhães falando em regulamentar as redes sociais. Pois bem, desistiu de disputar as eleições. Pelo menos quem diz aqui é um antagonista. Então deve ser uma informação fidedigna, né? Não teriam por que mentir. O Saul ainda fala, né? O marrequismo segue deixando órfãos abandonados pelo caminho. E sobre isso daqui, gente, assim, eu não sei mais para onde o Sérgio Moro ele pode descer. No dia de ontem, Sérgio Moro sai em defesa do artigo da Miriam Leitão que defende o Lula. O artigo que defende o Lula. A Miriam Leitão havia dito, ó, qual é o erro da terceira via? É tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo, confesso, da democracia. O Lula não. O Lula não. E Sérgio Moro compartilha o João Amoedo, né, defendendo a Miriam Leitão.
Esse tweet deveria servir de alerta para todos os eleitores paulistas. Não seremos uma nação decente e próspera elegendo pessoas que fazem declarações inaceitáveis como essa. Que Eduardo Bolsonaro estava criticando, né, a Miriam Leitão. E Sérgio Moro retuita. Sérgio Moro defendendo o Lula, né, no final do dia. No final do dia está defendendo o Lula. E não é a primeira vez. Só para relembrar aqui, um áudiozinho bem curto de momentos passados do Morinho. Olha isso daqui. Da minha parte, eu não tenho nada pessoalmente contra o ex-presidente. Eu acho até lamentável que, infelizmente, eu tenha sido o autor da decisão. Lamentável. Que condenou uma figura pública que tem a sua popularidade e que fez até coisas boas durante sua gestão, tá bom. mas também fez coisas erradas, né? Ter colocado ele na prisão. Isso, no fundo, não é um bônus para mim, é um ônus, né? Isso é algo pesado. Da minha parte, eu não... Bom, não é à toa que no dia 13, foi dia 13? Acho que foi dia 13 de março de 2021, né? O Moro ele veio a público no Twitter para defender a decisão que tornou o Lula elegível. Você vê, enquanto a população comprou o discurso da Globo e transformou o Moro no herói, porque ele prendeu o Lula, o Moro, eu não gostei de prender o Lula, não. Ele fala que o Lula fez coisas erradas, não maléficas. Financiar ditaduras é só coisa errada, não é uma coisa maléfica, totalmente assim, reprovável. E eu dou ainda atrás mais duas matérias, né? Moro diz que nos governos do PT não houve interferência política na Polícia Federal. Bom, o que teve de mudança, né? O que teve de mudança na Polícia Federal durante o governo petista não tá no gibi. Mas pro Moro não. Moro defende respeito a Dilma. Acho que a presidente merece respeito da parte minha e de todas as pessoas. Não me sentiria confortável em rebater um comentário da presidente. Mas sobre Bolsonaro, aí vale de tudo, vale jogar abaixo, vale colocar palavras na boca do Bolsonaro que ele nunca disse, vale acusar o presidente de 1001 coisas, aí vale. A Dilma não. A Dilma é respeito. Para Bolsonaro é a chibata. Esse é o Sérgio Moro. E aí sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro, só pra gente comentar, porque não tem muito a ver com o Sérgio Moro até então, mas vocês vão ver porque eu tô trazendo isso daqui. O Renato Azevedo quer que o Eduardo Bolsonaro seja caçado porque ele criticou lá o artigo da Miriam Leitão. A galera tá falando que o Eduardo teria fazendo piada com o sofrimento que a Miriam passou no passado. Não sei se foi bem isso. Enfim, o pessoal tá abrindo cassação. Não vai entrar no mérito. Quer caçar o Eduardo? Beleza. Pede a caçação do Eduardo. O que é interessante é o seguinte, ó, você vê aqui que não tem nenhuma palavra ligada a Big Brother. Eu também não estou enxergando aqui a palavra Brasil. E a Soraya, ela recebeu essa postagem aqui recomendada pelo Twitter. Ó. Big Brother Brasil. Recomendou para Soraya essa postagem. Olha o tipo de postagem que o Twitter anda recomendando. E aí sobre cassação, essa mesma turma que anda aí indignada que o que Eduardo faz, etc. Tá todo mundo caladinho sobre Arthur Duval. O Arthur Duval, e junto com o pessoal do MBL, submergiram, não aparecem na imprensa, mas estão trabalhando nos bastidores ativamente para impedir a cassação do Mamãe Falei. Aí, ó, ele no União Brasil, né, sugere acordo para impunidade, diz a deputada Isa Pena do PSOL. Ela diz que vê na manobra, né, a ida para o União Brasil, uma tentativa dele se salvar de uma punição mais severa. A recente filiação do representado ao União Brasil dá contornos de sugestivos acordos políticos para sua impunibilidade, afirma a deputada no documento assinado pela advogada Mayra Bayode. Ele, Arthur Duval, teve uma votação expressiva em 2018 e pode contribuir para atingir o coeficiente eleitoral. Se ele for cassado, em tese, o União Brasil perderia um candidato já com envergadura que foi testado nas urnas e demonstrou ter 500 mil de votos. Esse é a União Brasil, o partido do Moro. Ninguém tem respeito pelo cidadão, pelo que está acontecendo no planeta, etc. A preocupação deles é isso daqui, ó. Bivar vai liberar toda a estrutura partidária para o Moro. Os milhões. A Erika diz, né? Maynard nem consegue disfarçar a gana pelo fundão. Toda a estrutura, né? Milhões. Inclusive, nesse mês de abril, já é por agora, viu? Faz o aniversário de 1 ano do escândalo do Mamata Connection. Tem que olhar o dia pra gente celebrar junto com o Maynard. Celebrar com o Maynard, os 8 milhões. Mas avançando aqui, olha isso aqui.
turma mais hipócrita e mais contraditória da minha Bahia. Eu espero que, pelo amor de Deus, não seja reeleita. Daiane Pimentel. Uma piada. Veio na rede social para falar o seguinte, ó. Aos que estão falando que Sérgio Moro usou dinheiro partidário, saibam, dinheiro de partido é dinheiro público. É pior ainda, né? É pior ainda. Melhor aplicar no projeto tendo um homem como Moro a perder para os salafrários do fisiologismo. Moro não é gasto, é investimento para a nação. Tô com Moro, aí vale tudo. É a mesma deputada que batia no peito e gritava, ó, fundão, votei não. É o fundão do bem. O fundão para eles pode, para qualquer outra pessoa não. É bandido, criminoso, safado, pilantra, salafrário. É a turma que adora apontar o dedinho. Mas tudo bem, vamos continuar aqui, né? A Bela Megali me acabou por me surpreender. A jornalista é oficial do Sérgio Moro. Acho que ela deve ter ficado meio chateada, né? Todo mundo falando que ela é a porta-voz do Moro. Ela, para mostrar que ela não é, acabou revelando aí um dos podres do Sérgio Moro das últimas horas. Falando o seguinte, o receio de Moro de carregar a pecha de traidor. Ninguém quer ser o Judas, né? Moro sabe que ele é. A questão é que ele não queria que as pessoas soubessem. Inclusive, eu até faço a reflexão. Se nos últimos dias, olha a quantidade de pessoas que a gente viu o Moro traindo. Imagine ao longo de toda a vida. Quantos anos o Moro tem? Uns 50? Rapaz, já deu tempo de trair muita gente, viu? Eu, se fosse a Rosângela, dava um bizu, né? Sei lá, pelo Tinder, ver se... Nunca se sabe. Se bem que o Moro meio cansado, né? A postura de Sérgio Moro de poupar o Podemos, seu antigo partido político, tem sido criticada por aliados do ex-juiz. Na avaliação de um grupo que entrega a base de Moro desse seu personagem antagonista, ele deveria expor publicamente que decidiu ir para a União Brasil por causa do asfixiamento financeiro e político imposto pelo partido. Eu também acho, o Moro devia deixar claro que ele foi para a União Brasil porque quer dinheiro, porque espaço ele tinha no Podemos. O ex-juiz, no entanto, resiste. O principal motivo é que Moro não quer carregar a pecha de traidor que o bolsonarismo impôs a ele. Todo mundo já impôs a ele, né? Todo mundo sabe quem o Moro é. Depois que saiu do Ministério da Justiça, fazendo acusações contra o presidente. E sobre isso, a Folha de São Paulo soltou essa matéria aqui, ó. Saída de Moro do Podemos deixa ressentimentos e órfãos. Moro, ele destruiu o Podemos. Destruiu. A Renata Abreu devia ter vergonha do que ela fez com o partido, né? Que a família dela basicamente é dona. A entrada do Moro levou à saída do Bacelar, Medeiros, Diego Garcia, Roberto Lucena e Josivaldo JP. Já perderam 5 deputados. 5 deputados. Aí, ó. Por outro lado, alguns parlamentares deixaram o Podemos para se filiar a partidos que os ajudassem na disputa eleitoral, mas também por insatisfação com a entrada do Moro. Moro não chegou onde chegou por ser burro. Ele é um cara que raciocina e eu esperava esse cenário, afirmou José Medeiros. Ele sabe analisar o cenário político e ele já tinha percebido desde o início que o cenário estava polarizado. Então, ele veio, fez um ensaio, gastou o dinheiro do Podemos, né? Vai que cola. Não colou e ele partiu para outra. E deixou o Podemos aí destroçado. A decisão do ex-juiz causou irritação na Executiva Nacional do Podemos, especialmente pelo fato de que, pouco mais de uma semana antes, você viu o Moro traiu o Podemos, do anúncio, né, do anúncio, Moro ele foi consultado sobre se queria negociar uma eventual aliança com a União Brasil. O ex-ministro teria dito que não. Moro procurou Álvaro Dias para discutir o seu plano B, que seria a candidatura ao Senado pelo Paraná. Isso, no entanto, né, praticamente significaria a aposentadoria do Álvaro Dias. Ainda assim, o Álvaro Dias se sujeitou. Olha só, Álvaro Dias, segundo interlocutores, teria aceitado o pedido. Ia se aposentar só para dar legenda para o Moro. E ainda assim o Moro fugiu, deixando um prejuízo aí milionário no Podemos. 3 milhões vão gastar só para o Moro passear pelo Brasil e pelo mundo. Pô, Moro, só de 22 mil reais. Em seguida, Moro pediu a Álvaro Dias para entrar em contato com o Cajuru, que é amigo próximo do Datena. Moro queria sondar se o Datena seria efetivamente candidato. E o Cajuru ligou e o Datena confirmou que ia ser. E ainda assim o Moro foi para São Paulo. Moro
traiu Podemos por dinheiro, pelo fundo partidário, porque ele poderia concorrer até para São Paulo pelo Podemos, né? Dava lá uma rasteira no N, muito fácil, né? Trair uma só em vez de trair todo o partido. Moro é uma piada. Moro é um cara que não tem palavra. Aí fica lá, ó, de torcedor, compartilhando o jornalista Chapa Branca, Felipe Moura Brasil, que diz o seguinte, ó, meu artigo no UOL, as interferências de Moro no sistema. Nenhum ministro que zele pelo combate irrestrito à corrupção fica à vontade em responder por uma Polícia Federal repaginada pelo inconformismo do presidente com apuração sobre seus pares. Não é isso aqui não. A justiça ela tem que prender realmente quem faz coisa errada. Só que quando a gente analisa o que é o lavajatismo, o que eles buscam realmente é essa palavra aqui, ó, irrestrito. Poder irrestrito. Passar por cima de tudo. De tudo. 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 Prisão preventiva para tudo que é lado. Deixar a pessoa prisão preventiva por, sei lá, mais de 4 anos. Falar que jornalista é blogueiro e ir atrás. Nas conversas vazadas, inclusive, tem história de depoimento forjado. Rúbrica fiscal, né? Forjar uma rúbrica fiscal. Plantar memórias na pessoa que tem Alzheimer. Então, assim, tem muita coisa. Agir com a imprensa para tentar manipular a opinião pública, para tentar interferir no processo da PGR, agendas no governo legislativo. Então, assim, são coisas que apresentam lá na Vaza Jato, né? No melindrar o apoio da FHC. Então, esse negócio de irrestrito é complicado. Esse negócio de fazer irrestrito é complicado. É dar poder para o Estado. Não pode ser restrito, não. Tem que ter muita restrição. Muita. Que é para não avançar sobre o cidadão, né? 350 terabytes de informação. Banco de dados aí, mais de 38 mil entidades, né? De pessoa física e jurídica. Quem eram essas pessoas? Quem está sendo grampeado ou teve grampeio? Como foi que esses dados foram levantados? Você percebe o que esse pessoal quer. O que esse pessoal quer, né? É uma coisa muito estranha. E para chegar onde eles querem chegar, eles falam que vão combater a corrupção. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo o que é que significa, na verdade, combater a corrupção na ótica dessa galera. E sobre isso eu falei para vocês que queria fazer uma pequena reflexão sobre o lavajatismo. No dia de ontem, eu não assisto Pingo nos Is porque, cara, sei lá, tô falando outra coisa, eu já vou ver a notícia de qualquer forma. Na maior parte do tempo eu vejo coisas mais... Levo a linha mais opinativa. Eu tô mais atrás de alguns fatos, de algumas coisas. E aí eu me deparei com esse vídeo aqui lá no Twitter. O pessoal trazendo o seguinte. O pessoal tava questionando, né? Tava criticando o fato que o Lewandowski tinha autorizado o Lula a usar as mensagens roubadas. Beleza. Acho que vale criticar. Só que, às vezes, eu já falei pra você o seguinte, que eu sinto que, às vezes, a direita, ela não consegue subir nesse trem desse debate que envolve o lavajatismo, esse debate que envolve também um poder judiciário. A minha maior preocupação, por exemplo, nesse ponto, sabe como seria a minha principal crítica sobre essa questão das mensagens? Em vez de eu ficar reclamando, porque o Lula pode usar blá blá blá, eu levaria meio por esse caminho aqui, ó. Bolsonaro diz que também quer acesso à conversa do Lava Jato. Se Lula pode, por que Bolsonaro não pode? Por que Bolsonaro não pode? Todo mundo no Brasil está discutindo vários tipos de reformas. Então, eu vou falar um pouco sobre semipresidencialismo. O pessoal está falando também em reforma no judiciário. Você vê que é um assunto que ele não cresce na direita. Mas a esquerda está comentando reforma no judiciário. Os lavajatistas também. O próprio Gilmar Mendes já falou sobre isso, numa live até com o próprio Lira. Já comentado esses dois também hoje. E quando eu olho as discussões, eu vejo que quem mais tem críticas ao judiciário que eu acabo por concordar é a turma da direita. E são críticas que é sempre o seguinte, eu acho que o judiciário está avançando em temas que deveriam ser do legislativo, está avançando em temas que deveriam ser do legislativo, né? Estão assim, avançando em temas que sei lá, não deveria dar opinião. Às vezes temas ligados à saúde, né? Que a cidade tem que fechar, que a cidade tem que ficar aberta. O cara estudou direito, o cara não estudou para ser médico e está tomando decisões que caberiam, sei lá, o secretário de saúde do estado, o secretário de saúde do município, até o ministro da saúde. Então, assim, eu acho que as pessoas estão insatisfeitas com o Ministério Público. E quando eu olho essas mensagens, quanto mais eu leio sobre essas mensagens, mais coisas, cara, assim, eu não sei descrever, aparecem. A gente comentou em vídeo recentemente
as mensagens do Deltan sobre o fundo, né, que estaria lá, que ele questionando se poderia montar um fundo para pagar possíveis indenizações. Essas mensagens só apareceram por agora. Porque a Vaza Jato lá do Verdivaldo não revelou tudo, não. A Vaza Jato é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. O grosso, meu amigo, é material para não acabar. E ali tá assim inúmeras coisas que eu acho que deveriam ser assim discutidas, a forma assim levar até a exaustão, pra gente tentar entender onde é que estão as falhas dentro do Ministério Público para tentar, sabe, dar uma corrigida nos rumos. Beleza, acho que realmente tem que critica essa questão por Lula usar, é sacanagem, mas eu acho que não pode esquecer disso daqui, ó. Bolsonaro foi citado por várias vezes. Teve aquela ação mesmo sobre um parecer, né, da questão lá de Angra dos Reis, que aquilo, não, a gente vê isso aqui, vê aquilo outro ali, não, porque é um probleminha aqui para Bolsonaro, bababá, tititi. Não, vamos aqui descolar dele sem perder o apoio de Bolsonaro. Muita coisa. O que é que não faz contra, a favor? Então, eu acho sim que essas questões têm que ser discutidas. Se vai ser utilizado, a gente sabe o que o Lula quer no final do dia. A gente sabe. Essas mensagens o Lula não vai utilizar, né, para trazer uma melhoria, fazer que o poder judiciário, né, represente os anseios da sociedade. Eu acho que às vezes isso peca um pouco, sei lá, na direita, né? Mas enfim. Você vê aqui, ó. Vai ter agora a Brasil Conference. O Moro vai estar lá debatendo. Quem vai fazer umas perguntas pro Moro vai ser o Augusto Arruda Botelho. Esse cara aqui, ele é esquerda, extrema esquerda. Defende o Lula, umas coisas assim, sem pé nem cabeça, pré-candidato pelo PSB, deputado federal por São Paulo. Mas é um cara que, querendo ou não, ele acompanhou e sabe de algumas confusões. Mas, por exemplo, nesse debate, você acha que ele vai tentar levar o tema para mostrar algumas inconsistências do poder judiciário, como consertar? Ou você acha que ele vai levar para fomentar aquele discurso do golpe? Que foi golpe contra o Lula, que foi golpe contra a Dilma, que é tudo golpe, é tudo golpe, é tudo golpe. Você já deve ter imaginar, né? Quantas pessoas hoje sentariam lá, sei lá, para debater com o Moro e iria apertar na ferida? Aperta bem na face, onde dói. Ai, sabe? Só para o Moro ficar desconcertado. Aí você vê, olha quem vai estar nesse debate. Primeiro o Hussein Kalou, é o moderador, é da turma da Helena Zabó, membro do movimento agora junto a ela, então deve dar aquela passada de pano pro Moro, né? Aí tem a Catanhete, meu Deus, essa daqui faz live com o Sérgio Moro. Essa da Gabriela não sei quem é, essa Isabela Reis também não. Mas só tem aqui, a priori, esse Augusto. Deve fazer umas perguntas aí para dar um aperto no Moro. Vou assistir para ver. Mas vamos continuar, né? Vamos falar sobre o Molusco. Gente do céu. Parece que os petistas estão tentando eleger Bolsonaro. Porque eu não consigo aceitar que eles achem que algum brasileiro de bem bata a palma e compactue com esse tipo de ação. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque assim, só falando de boca não adianta, né? Vamos ver o vídeo junto. Olha isso aqui. Deixa eu ver se dá pra dar zoom. Dá pra dar zoom. Quem trouxe o vídeo aqui foi a Paula Zanelli. Ela diz, ó, Porto Alegre, no Zafari, a rede de supermercados, segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Olha isso daqui. O cara pedindo aqui, ó, por favor, né? Deve ser, por favor, cara, não. Dentro do supermercado, não. Pelo amor de Deus, vai lá na rua, vai no espaço público. Não invade o supermercado, não. Não invade. É invasão de igreja, é invasão de supermercado. Aí você vê crianças andando, pessoas de idade. Turma da esquerda não tá nem aí. Tem outro vídeo aqui, ó. É só mais confusão. Não, foi bom, parabéns. Tchau.
Como é que pode, velho? Sabe, você vê o cidadão tá lá, tá indo no supermercado, já tá triste às vezes, os preços subindo e tudo mais, ele já quer resolver uma coisa ou outra, quer ir rápido, aí tem que se deparar com uma coisa dessa. Essa é a esquerda. Essa é a esquerda, paz e amor, que quer voltar ao poder. Só que não para por aí. Essa matéria aqui é do Poder 360. Aí eu já pensei, pô, lá, o Ramagem deve estar compartilhando fake news. Não é possível. Não é possível que o Lula falou nisso. Olha a manchete. Lula fala em mapear casas de deputados para manifestações. O político do PT diz que é necessário mudar a forma de pressão e incomodar a tranquilidade de congressistas. Eu falei, não é possível. Não é possível que o Lula vai colocar sindicalista, militante, na porta da casa do cidadão. Às vezes o cara tem criança pequena, tem, sabe, pessoa às vezes doente em casa. Não é possível. Aí o Ramagem fala o seguinte: o ex-presidiário quer mapear endereços, juntar sua turba e provocar cônjuges e filhos de parlamentares. Será sempre um irresponsável incitando condutas ilícitas, atenta contra pessoas, família e todo legislativo. Democracia para ele é só uma palavra para persuadir os incautos. Aí eu falei, pô, não é possível. Não é possível que isso seja verdade. E aí nossa garota oficial dos vídeos, a Elisa, trouxe o vídeo. Aí eu falei, é brincadeira. Ainda discussão lá na CUT, né? Durante o evento com a diretoria da CUT. Vamos dar logo play para quem ainda não viu esse absurdo. Vou mandar isso aqui tudo lá no Telegram. Onde acho? Penso, companheiros, que essa é uma eleição em que a gente vai ter que fazer mais do que a gente fez em outras eleições. Mais. A gente vai ter que colocar no papel o que a gente quer. E a gente vai ter que ensinar a sociedade a cobrar dos deputados as coisas. Porque, Sérgio, daqui para frente nós vamos ter que mudar o jeito de fazer pressão no Congresso Nacional. Eu queria dizer para vocês, com todo carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Você conhece lá dentro do plenário, aqui tem gente que conhece. Quando a gente está dentro do plenário, Pimenta, a gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo canivete aberto, se está caindo granizo, a gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando por dentro. Você só vai saber dos atos quando você chega em casa que liga a televisão. Agora é engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Agora. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Nessa cidade tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele. Não é para xingar. Conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, conversar com o filho a dele. tranquilidade dele. É muito, eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Sabe? E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de pressionar. E a gente vai ter que tentar, sabe, mudar o... Não, porque ele tem uma mulher, tem filhos. Você já pensou? A turminha paz e amor do PT, que por onde passa, normalmente, né? Por alguma coincidência, a maior parte da turma assim ligada à esquerda deixa um rastro de destruição. Tem que incomodar. Meu Deus do céu, quanta irresponsabilidade. O dia de sua privacidade. Não tem. Por muito menos. Eu não vou falar nada, fica até quieto. Isso aí vocês já estão mais do que experientes, né, nesse tema aí. É duro ver a imprensa tratar um cara desse como democrata. Miriam Leitão no Jornal Globo, ver o Moro defender Miriam Leitão. É um absurdo, é um tapa na cara de cada cidadão que trabalha, que paga imposto,
que no final do dia, na boa, vamos falar a verdade, no final do dia, as pessoas não querem estar assistindo vídeo político nem nada. O que a galera queria no final do dia era ter um salário bom, chegar em casa e poder ficar com a família. Mas é forçado, às vezes, a acompanhar, porque o país foi destruído. O PT foi basicamente um bando de gafanhoto que só deixou o rastro de caco por onde passou. E a imprensa trata como o grande democrata. O grande democrata. Os artistas, o grande democrata. Isso causa revolta. Isso era para causar revolta em todo mundo. Aí vem o Lula, que já falou, né, que não vai ser assim não, que vai ter alguma galera aí que vai ter que responder, né? Saiu até matéria na CNN na época. Mas lá vem ele falar que dessa vez, assim, a imprensa acaba divulgando que o Lula já deixou vazar, que vai acabar sem vingar, tá com sangue nos olhos, só que aí na frente dos empresários, o Lula fica se fazendo. O que Lula diz a empresários sobre uma nova carta ao povo? Os empresários não estão querendo acreditar no Lula. Aí fala assim, Lula, assina uma carta aí de compromissos. Das poucas conversas que teve até agora com empresários, o ex-presidente avaliou ser injusto esperarem dele uma nova versão da carta ao povo brasileiro. Aí, escreve aí, Lula, porque é injusto. Escreve aí, quem não deve não teme. Lula também prometeu não governar de forma revanchista. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Vou governar olhando para frente. Tem afirmado o ex-presidente de acordo com empresários que o encontraram recentemente. Por que não assina a carta? É esse cara que a imprensa trata como democrata. Meu amigo. Lula diz que vai demitir 8 mil militares de cargos comissionados. Ele vai colocar o que eu peço. Não teria problema. Pode demitir. Mas para colocar quem no lugar? Vai colocar quem no lugar? O pessoal da CUT? Os petistas? O pessoal do PSOL? Vai colocar quem? Mas não, cargo comissionado, tira e põe o tempo todo. Não vou ficar problematizando, não, porque é militar. Não. Eu vou colocar quem no lugar? É o Lula. É o Lula. Ah, que Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Vocês estão vendo aí, né? Todo dia tem notícia boa pra dar. E normalmente quando tem um problema, a gente percebe o seguinte. No meu pai do tempo que tem coisas ruins, não é porque Bolsonaro fez algo ruim. Ele tirou da caixola e Bolsonaro acordou. Hoje eu vou, sabe, destruir as famílias no Brasil. Aí vai lá, inventa lá uma lei maluca. Não. Normalmente quando tem alguma notícia ruim, é algo que a esquerda venceu. A maior parte do tempo tem satisfações que de vocês, grande parte da sociedade, no final do dia, porque a esquerda, o centro, a imprensa criou uma confusão que acabou impactando a economia, acabou impactando a vida das pessoas, etc. A maior parte do tempo, o governo, às vezes, até faz também alguma coisa que, com certeza, vai deixar alguém insatisfeito. Mas é o Lula, né? Do outro lado. Nunca foi tão fácil escolher um presidente. Aí vem o Vila. O Vila, que se dizia, né, um opositor do Lula, já preparando para subir no barco do Molusco. Olha isso daqui. Mas você imagina no dia 1 espalhar um monte de fake news, milhões, para todo mundo que vai ter muito dinheiro, que a extrema-direita nazifascista mundial acha que a grande eleição é do Brasil, e com o apoio da quadrilha nazifascista bolsonarista, vão espalhar mentiras e pode, com isso, influenciar no resultado eleitoral do dia 2, ou, se tivesse no segundo turno, do dia 30. Então, você tem toda a razão. Mas... Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. De novo essa história de notícias falsas de daquilo outro. Até então não tem nada, só acusações atrás de acusações. Pega um fato notório e fala aqui, ó, esse fato aqui, ó, tá comprovado que houve pagamento, mensagem falsa. Pega um fato, mostra. E o PT, não eu ia falar que o PT tem cara de pau, mas assim, na boa, né? O PT e a ONU pensam de forma muito similar, isso aí realmente não tem o que discordar. Mas o PT vai aí, né, quer pedir para a ONU observadores internacionais nas eleições. Qual o motivo? A intenção é evitar ataques ao resultado das urnas. Por parte de quem? Dos apoiadores do governo, né? Na semana passada, Jair Bolsonaro voltou a ameaçar as eleições. O petista afirmou que há riscos de bolsonaristas repetirem no Brasil episódios de tom golpista, como o 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. O episódio do Capitólio, né? Depois que o Trump foi derrotado, blá, 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 blá. É mesmo? Quando foi que teve alguma manifestação da direita que acabou assim, né? Com confusão, com violência, etc.
É aquele discurso que não para em pé. Mas tudo bem. Vamos aqui para o nosso próximo tema, né? Isso aqui entrou de forma bem aleatória no vídeo. Eu tinha visto essa notícia aqui, eu já ia comentar com vocês de qualquer forma, né? Felipe Neto realiza seminário sobre como se expressar de forma segura nas redes sociais. Isso aqui não tem nada demais, realmente só um comentário. É só uma coisa, que o que fazer melhor, isso, aquilo, outro. Só que isso daqui, no longo prazo, acaba por, como posso falar, né? Credenciar o Felipe Neto como especialista. Porque olha quanto tempo o Felipe Neto ele vem debatendo sobre fake news, há quanto tempo ele vem debatendo, né, sobre como combater o discurso de ódio nas redes sociais, etc, blá blá blá. E aí conta instituto, e tem um... É assim que se forma um especialista. Aí lá na frente, quando dá opinião, você tem que ouvir. Porque o cara organizou congressos, isso, aquilo, outro. A esquerda sabe trabalhando nesse âmbito. Aí você vê, Felipe Neto da chamou para palestrar, né, são dos palestrantes, a dupla fundadora dos Sleep Giants, o Yuri Marçal, humorista, eu não conheço mesmo, e a jornalista Flávia Oliveira eu também não conheço. E vai acontecer no Instagram do Instituto Vero, que é o instituto do Felipe Neto. A esquerda segue aí trabalhando, né? Mas a priori uma palestra, que vai dar um credenciamento aí lá no futuro. Uma coisa que me chamou a atenção ontem, né? Todo dia acaba abrindo o Google. Eu abri o Google e me deparei com esse hiperlink aqui em azul, vejam só. Saiba como o projeto de lei, o 2630, pode obrigar o Google a financiar notícias falsas. A Google criticando o PL 2630, mas não o projeto como todo, né? A lei como todo, mas alguns pontos. Se sentar a conversar, a coisa avança. Esse tema, regulamentação das redes sociais, isso vai acontecer. Esse tema vai ser debatido. Eu não acho que vai ser debatido esse ano. Não acho. Acho que vão ficar empurrando. Mas eu não acho que tenha como fugir da próxima legislatura. Os próximos deputados que vocês elegerem serão pessoas que vão ter que lidar com sabatina dos próximos ministros, né? Na verdade, não é deputados, senadores. Mas vão ter que falar sobre semipresidencialismo. Vão ter que falar de regulação das mídias sociais. Essas pautas aí que envolvem compliance, ESG, né, etc. Pauta, principalmente pauta verde, agenda verde. Não basta ser leal apenas, né? Ser leal ao Bolsonaro. Escolham os deputados que realmente falam, cara, esse cara aqui vai ter a mínima condição de debater sobre esses temas. E aí que isso aqui entrou de forma aleatória no vídeo, né? Eu tá precisando falar de vários assuntos, etc. Normalmente eu nunca planejo, eu vou vendo, sabe, o meu sensor de importância, fala, isso aqui é interessante, vou contar pro pessoal, vou debater, vou levar em vídeo, etc. E vi lá o Roda Viva, né? Aí eu vi um nome assim, incomum. Minouche Shafik. Pô, eu nunca conheci no Brasil nenhuma Minouche. Achei um nome meio diferente, né? Fala sobre liberdade de expressão em fake news. Ela falou, peraí, né? Roda já começou a ficar estranho. Aí o que ela disse? É necessário definir normas do que é aceitável. Definir normas, né? É montar um compliance do que pode e que não pode. E nomear uma agência reguladora para aplicar. Eu falei, não, peraí, agora tá ruim. Agora você não tá direito aqui. Que história é essa? Uma agência reguladora, porque isso é exatamente aí, né? A pauta do compliance. Fui lá dar um bizu, né? Mas primeiro de mostrar o que ela falou na entrega, eu vou mostrar, ela tá legendado, né? Aí eu fui ver, ela não é brasileira. E é uma pessoa ilustríssima. Coordenadora aí da London School of Economics e Ciência Política. O pessoal da Inglaterra tem assim um dom de criar confusão. É inacreditável. E aí, recentemente, agora dia 19 de maio, ela estava numa conversa com o Mark Malloch, que é o presidente da Open Society Foundation. Presidente. Ela é diretora da London School of Economics. E ele é o presidente da Fundação do George Soros. Ela também é membro do conselho da fundação do Bill. O Bill famosão, né, dos computadores, aí, etc. Pessoa importante. Aí eu falei, rapaz, peraí. É uma pergunta que até agora eu tô tentando me questionar. Como uma pessoa dessa conseguiu ser alcançada para estar no Roda Viva? Gente, assim, de boa, eu não tô querendo fazer pouco da Vera Magalhães, mas assim,
Eu acho que é muita areia pro caminhãozinho do Roda Viva. Me desculpa. Assim, é meio complicado você conseguir o WhatsApp de uma pessoa como essa. Conseguir agendar, ter tradutor, assim. Achei estranho. Achei muito estranho. Muito estranho mesmo, né? É uma pergunta que eu queria saber, cara, quem foi que fez o meio de campo para essa entrevista sair? Acho que é uma resposta boa e que eu não sei como a gente possa conseguir, né? Ter a resposta. E, inclusive, essa bate-papo dela recente foi sobre a questão lá na Europa, né? O que vai acontecer? Ruptura de sistemas, né? Nova ordem, novo contexto mundial. E a no Roda Viva, ela falou várias coisas. Essa declaração a gente vai falar sobre outra dela também. Olha o que ela disse. A Vera Magalhães pergunta para ela sobre fake news, etc. Ela fala o seguinte, ó. Uma maneira de acertar o equilíbrio entre liberdade de expressão e os regulamentos contra as fake news e também contra delitos online, download de crimes e outras coisas que existem online é fazer a imprensa e a mídia definirem normas comuns do que é aceitável e nomear uma agência reguladora independente para aplicá-las. Você permite que o mundo da mídia determine o que é necessário. É a imprensa que vai falar o que é necessário ou não. É a imprensa que vai determinar o que pode ser dito e o que não pode. E vai ter uma agência reguladora para bater o martelo. Eu achei muito estranha essa entrevista. Muito estranha. Chamar uma pessoa desse gabarito para vir no Roda Viva avançar com este tema. E a gente vê que esse tema no Brasil está sendo, né, empurrado assim. E é uma pessoa realmente com um certo poder, né? Aí vejam só. No dia de ontem, vi isso daqui, uma baita iniciativa, mas de uma forma assim que, a meu ver, estrategicamente muito ruim. Grupo de empresários quer fatiar agências reguladoras e receitas. A turma está lutando contra o compliance, contra o ESG. O Instituto Unidos Brasil, um think tank, formado por empresários como Flávio Rocha, André Gerdau, Alberto Saraiva, vai levar ao Congresso na semana que vem 4 propostas, né, de PECs para reformar o Estado brasileiro. A ideia é mudar a forma como funcionam as agências reguladoras e outros órgãos de governo. Concentram poderes de criar normas, executar políticas públicas e julgar causas envolvendo suas áreas de atuação. Um exemplo é a Receita Federal. As outras PECs terão conteúdo de leis já aprovados, como liberdade econômica, que, na visão do Instituto, não pegaram devido à judicialização. Isso aqui é importantíssimo. A gente realmente tem que discutir o papel da agência reguladora. Então, estão começando a se criar alguns monstros aí, né, que estão começando a definir o que pode e o que não pode ser feito. Só que pensa o seguinte, pensa comigo. É sensacional, deve ter custado dos olhos da cara, né, você montar 4 PECs, uma equipe de especialistas para montar uma coisa dessa. Só que pensa o seguinte, as agências reguladoras, elas são compostas por indicações políticas. Você está basicamente falando para o político o seguinte, abra mão do seu poder em nome de um Brasil melhor. Uma PEC que antes de ir para o plenário e ter os 308 votos tem que passar por comissão especial. Nesse caso aqui, com certeza vai ter comissão de finanças e tributação, vai ter a CCJ, como sempre tem, se não tiver mais alguma comissão temática, tem que passar em todas para depois ir para o plenário. 308 votos, 2 turnos, Senado, 49 votos em 2 turnos. Se tiver modificação, tem que dar volta para análise numa sanção presidencial. É importante. Um projeto como esse, importantíssimo. Tem que levar à frente. Iniciativa bacanérrima. Mas, assim, a grande pergunta, né? O que esses deputados, o que esses empresários fazem para promover esse debate dentro da sociedade? Será que a população brasileira entende o que é uma agência reguladora? Será que a população brasileira entende o que é compliance, o que é ESG, o que é isso, o que é aquilo outro? Será que esses empresários, eles trabalham para eleger, né? Que seja de várias formas possíveis, imaginar, promovendo congresso, sei lá, até financiando aí políticos, quem sabe montando um grupo tipo um Renova BR de direita, porque isso aqui é pauta de direita, né? É reduzir o tamanho do Estado. Pô, político, teria como o senhor abrir mão do seu poder, né? Indicar menos, tirar um pouco o poder das agências? Você vê, olha como a esquerda trabalha. A esquerda leva lá no Roda Viva, um especialista, conversa, uma coisa. Você começa a moldar, né, a opinião do imaginário popular e depois você avança. Olha o que o governo fez, por exemplo, com a reforma da Previdência. Olha quanto Bolsonaro não empregou de energia para
comentar, falar com a população, expor, trazer o povo junto, senão não ia ainda com o povo apoiando o povo na rua, uma manifestação histórica. Nunca no Brasil se viu o povo indo às ruas para pedir, por favor, retirem os nossos direitos. E ainda foi fatiada, meu amigo, de todos os lados. Então, assim, às vezes você vê, né? Acho que falta um pouco de... Sei lá, cara. Tem tanta gente na direita, às vezes, né? Esse pessoal devia tentar... Cara, dá uma ajuda aí, bicho. Ajuda aí os políticos. Vocês têm que formar os políticos, vão discutir esses temas. Tem que formar, porque só fica na mão da esquerda. Aí, nesse âmbito, próxima legislatura, sem sombra de dúvida, o Lira já garantiu, vai discutir o semipresidencialismo. Não vai discutir esse ano. O Lira fala o seguinte, ó. O presidente da Câmara propôs, né, que o texto só seja votado pelos deputados eleitos na próxima legislatura. E só vai valer a partir de 2030. Nada será feito do dia para a noite. Lira descartou ainda a realização de um plebiscito em um primeiro momento para ouvir a população a respeito da proposta. Colocar uma consulta antes de esclarecer o tema é colocar os carros na frente dos bois, disse ele. Ele quer promover o debate sobre o tema e apontar vantagens e desvantagens do novo sistema. E para ser sincero para vocês, eu não entendo muito de semipresidencialismo. Se eu tivesse que tomar uma posição a favor ou contra, eu iria olhar quem está a favor e quem está contra. É isso daí. Aí se o PT está a favor, eu sou contra. Eu não tenho esse conhecimento a fundo. Os candidatos que vocês vão votar, será que eles vão saber discutir isso daqui? É importantíssimo. Para combater a fragmentação partidária brasileira, apontada como uma das dificuldades da mudança de governo para o semipresidencialismo, Lira destacou, olha só, o fim das coligações, nas eleições proporcionais, e a adoção da cláusula de barreira. A cláusula de barreira é o caminho para o semipresidencialismo. Para ele, ambas as medidas vão garantir melhores condições para a atuação parlamentar, fortalecendo os partidos e diminuindo a fragmentação. No final do dia, queimando o dono do partido. Não é por nada, não. Sem querer me engambar. Antes do Lira ter esse bate-papo, a gente comentou aqui em vídeo, juntos, a criação do fundão e como ele é gerenciado, dando superpoder aos caciques, somado à cláusula de barreira, são os pais do que vem sendo chamado de semipresidencialismo. Isso tudo começou a ter dedo do FHC e PSDB. Inclusive, quem está dirigindo o grupo de trabalho é um deputado do PSDB, o Samuel alguma coisa, se não estou enganado. E ainda falei o seguinte, no mesmo dia, ó, percebam que o fundão anda de mãos dadas com a cláusula de barreira. FHC e sua turma queria criar um país com apenas 2 partidos, PT e PSDB. E durante toda essa discussão, ninguém fala sobre candidatura avulsa. É sempre sob controle e regras para os caciques mandarem no Brasil. Não, tem que desfragmentar. Eu sei que é um caos, vários grupos diferentes, mas eu acho que eu sou a favor da descentralização. Eu sou a favor. Eu acho que quanto menos centralizado no final do dia, melhor. E nesse âmbito, teve essa matéria aqui que eu acho que também vale uma reflexão grande. A preocupação de Lula com o PL. Ele não está preocupado com o Valdemar. Ele está preocupado com o cenário do legislativo brasileiro. Ele fala o seguinte, ó. Naquele mesmo encontro lá com a CUT, Lula defendeu que mesmo no cenário que ele vença a presidência, vai ser muito difícil fazer qualquer coisa com o Congresso na atual formação e que, por isso, os eleitores precisam voltar a atenção na escolha de deputados e senadores, que é o que a gente vem comentando há um bom tempo. Se a gente não mudar o Congresso, é muito difícil imaginar que você vai fazer as reformas que precisamos fazer. Ou melhor, a contra-reforma que precisamos fazer. Não adianta chorar se não tiver números. A gente não faz, né? Na Espanha, que tinha um governo favorável, a maioria dos deputados favorável, depois de 9 meses de discussão, ganhou por um voto. E tem uma turma que joga uma pedra todos os dias, o tempo inteiro, 24 horas por dia, em Bolsonaro. De forma assim aleatória, sem inclusive mostrar uma solução. Não, joga uma pedra, mas mostra uma solução. Aí depois, quando o Bolsonaro precisa de uma base, o Lula sabe disso. Sem 308 votos, não avança com a PEC. Ah, mas teve aquela PEC que não avançou. Eu falei, não avançou, mas ele tá tentando, né? Ah, mas tá errado, tá? Então explica lá para Bolsonaro, né? Traz algumas ideias, só não joga pedra o tempo inteiro. Dá seria o caminho da resolução. Mas o Brasil,
né, o funcionamento da Câmara, uma PEC, por exemplo, que está falando, vai ser o semipresidencialismo, são 308 votos. Vai passar um pouco de hora, porque senão vai ficar meio sem contexto. Aí eu quero falar do SG porque envolve também a questão do Roda Viva. Roda Viva, ela traz essa mulher e ela começa a falar, olha só, né? Como acreditar em um novo modelo de contrato social. O que é contrato? Uma série de regras, normas, compliance. Contrato social, né? Regras dentro da sociedade. Um novo contrato de regras na sociedade. Aí chamaram ela tem um livro sobre regras que a sociedade tem que viver, um livro baseado em evidências. Esse baseado em evidência, né, é uma coisa que a imprensa joga. Essa pauta da ciência vocês já entenderam. Já entenderam, não preciso explicar. Aí eu fui dar um bisu nessa mulher nas redes sociais. 12 de janeiro, a Veja deu repercussão ao livro que essa mulher escreveu, mulher importantíssima. Minoche, né? Precisamos de um novo pacto social. Olha as perguntas que fazem. Seu novo livro, Cuidar uns dos Outros, defende novas regras para a vida em sociedade, né? E ela fala o seguinte, ó, vem observando as profundas divisões na sociedade, polarização, protestos contra mudanças climáticas. Diante disso, está claro que precisamos estabelecer um novo pacto. Polarização não pode, né? Olha as motivações desse conjunto de regras. Como seria esse novo pacto? O que proponho é um reordenamento da vida e sociedade. Isso aqui é uma revolução com distribuição igualitária de oportunidades e garantia de segurança. Cotas. De onde vai vir os recursos para essa revolução? Bom, financiar a reorganização que proponho requer um melhor equilíbrio entre taxação de capital. Vai mexer com o imposto. Além do aumento ou da introdução de impostos sobre produtos impopulares como emissão de gás carbônico e tabaco. Emissão de gás carbônico, o boi bufa e a bufa do boi contribui, ou seja, tem que aumentar o imposto na carne, porque o peido do boi vai destruir o planeta. E vocês vão ver que isso não é aleatório, eu não estou falando dessa forma aleatória. Vocês sabem, eu nunca falo na aleatório, eu sempre vou trazer uma notícia que vai deixar vocês, meu amigo, em paralelo é necessário haver mais investimentos na economia verde. A senhora escreve que, historicamente, crises são celeiros de oportunidade. Crises, né? Rupturas. Quanto mais as pessoas se preocupam, mais elas valorizam a solidariedade e a igualdade. Quanto mais as pessoas têm medo, né? Mais fácil é avançar com as agendas. Poderia falar isso? Esse daqui eu vou falar quando eu trazer a notícia. Sobre sustentabilidade. Mas lembra que é dessa notícia. Veja isso daqui. Então ela está falando em SG, né? Nova sociedade, novo pacto. Com certeza também ela quer combater o discurso de ódio. Olha isso aqui. A Amazon considerou criar aplicativo para seus trabalhadores e bloquear palavras como sindicato. Isso aqui ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Já imaginou num cenário onde você não possa escrever texto livre e já tem as perguntas pré-prontas? Isso já existe. Em geral são jogos infantis, com interação online. A pessoa fala com você, oi. Só tem a opção oi, aí você pode responder assim, recusar, dar oi, o nome do seu bonequinho no jogo. Aí você fala, e vai apertando os botões, são pré-pontos. Me ajuda isso aqui, sim, não, pronto, acabou. Você já pensou nisso? A gente tá cada dia mais vendo o universo interconectado. Aí soma isso aqui, ó. E eu acho interessante. Cara, descentralização, eu acho que a direita nunca teve tão descentralizado, eu acho isso sensacional. Vários conteúdos eu só fico sabendo porque vocês me informam, e aí eu dou repercussão e vocês vão atrás. Essa questão do SG eu jamais saberia se não fosse o Renato. O Renato chegando para mim, Renato Girardi, falou, cara, tu já viu isso daqui? Presta atenção. A gente fala em vídeo. A Atsuki já vai lá, traz informação. Aí eu falei assim, SG se incorpora a todas as áreas do direito. Temos que ter um novo pacto social, novas normas para toda a sociedade. É o mesmo esquema. SG, bababá, ela falou o seguinte, ó, sabe esse povo que não aparece em mídias sociais, não vem lacrar e não tá na boca do povão? Então, esse cara ainda é membro efetivo da Comissão Especial de Relações Internacionais do AB de São Paulo, fomentando ideias, né, think tanks. Ele não já vai levar lá a PEC pronta para o pessoal votar no Congresso, não. Fazer o trabalho de base, fomentar para o assunto já chegar maduro no Legislativo. Aí você vê, ó. Olha a ideia do cidadão. A constatação de que a civilização mudou mais nos últimos 20 anos que nos 500 anos anteriores está decodificada numa sigla. ESG. ESG é a constatação que o mundo avançou mais nos últimos 20 do que nos últimos... O que é que isso tem a ver? Eu não faço ideia.
Não faço, mas eu discordo. Eu discordo por completo. Falei que a gente ia voltar naquela matéria da Veja. Aí o Vili Migo, com base no que eu falei da CIA, do SG, ele fez uma thread interessantíssima sobre SG e CIA. Que em determinado momento, é o que eu digo, essa troca de informação é interessante. Eu não ia saber isso daqui. Ele chegou num ponto que ele começa a ver assim, uma parceria que a CIA tem com alguns institutos, inclusive para a produção de algodão sustentável. E o que é algodão sustentável, né? Foi atrás de uma definição mais curtinha. Olha aqui embaixo. Algodão sustentável significa que o produto foi obtido seguindo os padrões de sustentabilidade mediante relações trabalhistas justas. Vamos colocar cotas, né? Equidade, responsabilidade socioambiental, né? Agenda verde, né? Meio ambiente, melhoria na qualidade de produção do campo e rastreabilidade do algodão. O que é que ela está falando? Vamos ter que taxar a coisa, né? Que aumente o gás carbônico. Perceba como você começa a criar alguns termos que no final do dia, o que é algodão sustentável? É o mesmo algodão. É o mesmo. Agora sim, dá para rastrear? Dá para saber quanto gás carbônico jogou lá para cima? Dá. A Mastercard já trabalha em um algoritmo para quando você fazer um pagamento, saber quanto de gás carbônico, sei lá, o peido da vaca que você comprou emitiu. Se for uma vaca bufona, vixe, não compra a vaca bufona. Complicado. Aí volto naquela última pergunta, né, que eu não li. Ó. A sustentabilidade é um ponto crucial deste novo pacto social? O que precisa mudar? Acho uma loucura tolerar subsídios de 4 a 6 trilhões de dólares para a agricultura predatória. A agricultura predatória é a que não é sustentável. Né? A sustentável que não é rastreável. E ela falou que tem que taxar, né, o que der lá. Vocês chegaram já? Já entendeu? Já entendeu. Aí vem o Chico Graziano, né? O país precisa de um líder moderno, atinado com a agenda política, social, econômica e ambiental do século XXI. Agenda ambiental, né? ESG. O Saul diz, ó, perceberam que ele não cita mais o Moro? Não importa quem seja. O que o establishment quer é uma marionete do ESG no poder para entregar o país a eles. E com isso a gente fecha o vídeo. Deve dar uma chacoalhada na cabeça de vocês, pensar um pouquinho. Olhem os problemas que serão discutidos na próxima legislatura. Depois não adianta cobrar que Bolsonaro resolva tudo só vetando, porque o veto pode ser derrubado. Não adianta colocar toda a responsabilidade no presidente da República. Enfim, passamos em muito de 1 hora hoje. Fico por aqui, compartilha, mas eu tinha que comentar esse assunto, vocês viram aí, eu acho que é bem importante. E a gente vê amanhã sem falta. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, e vai lá no Telegram que eu vou mandar todos os vídeos para vocês. Fui!